Vamos aprender a função subtotal. Observe, temos os dados referente ao item A, B, C e o item D. Temos o valor unitário, a quantidade e o valor total. É uma tabela de dados simples, comum. Temos também a função subtotal, alguns critérios que há na função subtotal. Vamos ter também duas bases de relatórios. Vamos ter o relatório de média, soma e contagem, utilizando subtotal e utilizando a função média, soma e contagem. Observe. Eu vou fechar esses dois valores, vou apagar esses dois valores. Vamos colocar a média igual subtotal. Vamos utilizar a função subtotal. Vai aparecer essa caixa, no caso, ser subtotal, se eu quiser colocar um ou outros valores, vai aparecer valores do 1 até o valor 11, referente à média, contar números, contar valores vai ter números e letras, o máximo, o mínimo, multiplicar, desvio padrão amostral, desvio padrão da população, a soma e entre outros fatores. Vai ter também, observe que vai repetir, só que vai colocar 101 média, 102 contar números. Qual vai ser a diferença do 1 para o 101? Observe que quando colocamos 1, quando eu ocultar o meu dado, a minha linha, como é que eu vou ocultar? Através de filtros. Se eu filtrar e selecionar 1, o 1 vai selecionar, aqui como estamos de destaque, a média. Observe, o 1 vai selecionar a média. Só que quando eu ocultar com 1, vai incluir o valor na ocultação. Quando eu colocar 101, vai ignorar valores ocultados. Os valores ocultados serão ignorados. Isso quer dizer, se eu fizer uma média apenas com 1, eu vou contabilizar todos os valores. Se eu fizer uma média e classificar ele no 101 na função subtotal, eu vou ignorar todos os valores que eu não selecionei. Vai aparecer somente o valor da função que eu filtrei. Vamos na prática para entender melhor. Vamos lá, temos a média, vou colocar igual subtotal. Observe, subtotal, vou colocar a opção 101. Quer dizer, a opção 101, que quando eu filtrar, eu só vou ter a média do valor que eu selecionei para o filtro. Vai pedir a referência. A referência vai ser nos nossos dados, observe que a coluna está valor unitário. Vou selecionar o valor unitário, os dados por completo. Vou fechar parênteses, Enter. Vou arrastar para os demais. Observe que quando eu arrastei, coluna C, depois foi para coluna D. Quando eu selecionei aqui, vai para coluna E. Exatamente os valores relacionados à quantidade e o valor total está na coluna D e coluna E. Agora, vou colocar igual, vou também usar o subtotal aqui, vou usar 1 como a média. Vou pegar as referências também na média, a média referente a valor unitário, observe, fecho parênteses, vou arrastar também. Matematicamente vai dar os mesmos valores, observe. Agora, eu vou inserir filtros nessa tabela. E vou inserir filtros, coloquei, selecionei a tabela. Posso, no caso, inserir filtros, posso formatar como tabela. Vou colocar aqui qualquer opção. Ok. Observe, quando eu formatei como tabela, eu inseri filtros nas colunas. Agora, como eu inseri o filtro, selecionei. Está aqui selecionado tudo. Eu cliquei novamente, não foi selecionado nenhuma alternativa. Eu vou colocar só do item A. Aperto OK. Observe que quando eu coloquei o valor referente a o 101, foi filtrado somente
o subfiltro da coluna A. Vou colocar A e B. Observe. Ok. Foi também filtrado todos os valores referentes à coluna A e à coluna B. Agora, eu vou usar a função média. Vou usar a função média. Vou selecionar esses valores referentes a A e B. Fechei o parênteses. Vou colocar a média aqui só com questão de comparação. Agora, eu vou filtrar somente o A. Observe que quando eu selecionei os filtros que estavam nos valores referentes a subtotal, agora só tem o subtotal do A. Quando eu coloquei a função média, apareceu os valores da média A e B. Não importa se eu filtrei ou não, vai aparecer a média do total selecionado, referente às linhas. Vou deletar essas informações. Vou novamente incluir todos os valores. Ok. Vou selecionar agora as outras opções, igual, subtotal. No subtotal vai aparecer média, contar números, contar valores. Eu vou querer soma. O soma está aqui no 9. Selecionei, cliquei no 9, apareceu, vai ser somado. Vou pegar a referência. A referência vai ser o valor unitário. Selecionei essa referência. Fecho parênteses. Vou selecionar as demais células. Agora, vou colocar contagem através de subtotal. Subtotal vai aparecer, no caso, contar números e contar valores. Vou colocar a segunda opção, contar números. Lembrando que contar números só vai ser valente valor numérico. Contar valores, vou contar letras e números. Agora, contar contagem através de contar números. Selecionei valor unitário. Selecionando o valor unitário, fechei. Parênteses, Enter. Foi contabilizado. Observe que ficou como tivesse em moeda, mas eu posso chegar aqui, selecionar e colocar como número. Foi selecionado agora como número. Vou selecionar para os demais. Algumas alternativas vai ficar com contagem como número. Eu também posso usar o atalho Ctrl 1 e selecionar, formatar as células e posso formatar como geral, número, moeda, enfim, Ctrl 1. Vou fazer através da função. Vou colocar igual, embaixo, vou fazer através da função, vou colocar média. Vou selecionar a média referente a primeiro critério. Fecho parênteses, Enter. Agora, vou colocar aqui o que eu tinha colocado só como exemplo. Vou fazer a soma. Fazendo a soma, vou colocar igual, soma, vai abrir parênteses. Abrindo parênteses, vou selecionar o primeiro critério da soma, fecho parênteses. Vou colocar igual, contar, no caso, números. Abre parênteses, vou selecionar o primeiro critério, fecho parênteses, foi selecionado através das funções. Eu usei essa aqui, função média, desses valores, função soma, frente à função soma, e embaixo contar números. Aqui em cima está em subtotal e aqui embaixo está em funções. Vamos chegar, vamos selecionar esses valores, vou filtrar, vou colocar somente os valores referentes a C. Clico OK, os valores referentes a C foram, aqui quando eu coloquei subtotal, só está a média de C, a soma dos valores referentes aos produtos C e a contagem também. E a função, observe que os valores são diferentes, está no total. Quando eu coloco a função, vai ficar média, soma e contagem. Essa função subtotal, ela vai deixar minha tabela um pouco mais interativa. Eu posso filtrar B e C, já vai mudar os resultados. Colocar A, B, C, os valores já estão sendo modificados, como nós observamos aqui.
E observe que eu estou utilizando esse subtotal acima, eu posso também utilizar esse total, essa tabela acima ou abaixo. Se eu colocar essa tabela ao lado, quando eu usar o filtro, observe, selecionei a tabela, deixei ao lado. Evitem esse erro, deixar ao lado. Por quê? Quando eu filtrar, vou filtrar aqui a referente às linhas em A. O filtro vai selecionar todas as linhas. Então, quando eu apertar o filtro, o meu relatório, que se ficar ao lado, vai, em algumas partes, vai até sumir o relatório. Vai ser filtrado também, ok? Podemos apertar Ctrl Z, ele vai desfazer o que eu tinha feito. E eu aconselho a deixar esses relatórios, quando você usa um subtotal, em cima ou abaixo dos dados, porque se colocar ao lado, será filtrado juntamente com as linhas. Apertei OK, foi selecionado os filtros das linhas. Observe que os valores, quando eu selecionei, como eu não filtrei nada, os valores estão como semelhantes, como média, soma e contagem. Agora, filtrando, vou filtrar somente aqui o A, os valores, no caso aqui, ficaram do subprodutos, os valores referentes a B, C, D, porque eu filtrei A, e aqui embaixo não vai ter essa dinâmica da função subtotal. Digamos, eu posso pegar esse valor e gerar um erro, colocar aqui um X. Coloquei um X, observe que os dois eles irão gerar erros, porque estão fazendo uma média onde não tem um valor numérico, mas tem uma letra. Ok? Vou desfazer essa operação, só para vocês verem que quando eu gerar um erro, tanto no subtotal como na função comum, vai gerar um erro no quantitativo. E esse foi o objetivo da nossa aula, entender um pouco dessa função subtotal.